constatar é que nós não temos mais tempo. Parece que o dia começa e quando a gente se surpreende, chega o horário do almoço. E assim nós temos vivido. Pouco tempo para meditação, pouco tempo para oração, pouco tempo para poesia. Confesso a você que isso tem, de alguma forma, me incomodado. E como pastor, tendo uma igreja ou algumas igrejas as quais nós temos influência, eu gostaria de estar conclamando a cada um de nós a pensar nisso. Graças a Deus, aqui em Pirassununga, nós temos definido que todos os dias, às 7h30 da manhã, nós começamos o nosso dia com oração. São 30 minutos de reflexão, leitura da palavra e de oração. Isso tem sido fundamental para o nosso crescimento, já que nós temos usado as Escrituras como forma de nós mergulharmos nessa dinâmica que é a vida espiritual. Às quintas-feiras, como igreja, nós temos quase que nos obrigado a ter 45 minutos de oração. E nessa próxima quinta-feira, nós estamos conclamando você a novamente estar junto com a sua família em oração. Mesmo que não estejamos vindo à igreja por uma questão de obediência às autoridades, de proteção, nós desejamos que nessa próxima quinta-feira, ou neste dia, todos nós, como família do Senhor, reunidos em família em nossa casa, nós possamos ter 45 minutos de reflexão, de leitura bíblica e de oração. Querida igreja, esses últimos dias têm sido bem desafiadores para a gente. Mas o que nos tem movido, o que tem comovido o nosso coração, o que tem alentado a nossa alma, é a certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós temos certeza absoluta, plena convicção de que a presença do Senhor, de que o amor de Deus nos acompanha, de que Cristo caminha conosco nessa estrada e, portanto, não estamos ao léu, não estamos abandonados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 46, versículo 1. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa esperança, Ele caminha conosco, Ele está presente em todos os momentos da nossa história, da nossa existência. Por isso a gente se alegra, por isso a gente louva a Deus, por isso a gente adora o Senhor, com essa certeza de que a graça do Senhor, de que a presença dEle está constantemente ao nosso redor, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, à nossa frente, atrás de nós, enfim. O nosso Salvador é presente conosco. Ele é o nosso farol, Ele é a luz que ilumina os nossos passos. Por isso nós o louvamos, por isso nós nos alegramos.
enxergar. Senhor, sabemos que Tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues a nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em Ti confiam. Senhor, sabemos que Tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues a nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em Ti confiam. Das Tuas mãos recebemos o alimento. Javé Jireh, vem de Ti nosso sustento. Pode o mar bravio com suas fortes ondas tentar em vão nos afogar, ou mesmo a noite fria lançar-nos densas trevas para impedir-nos de enxergar. Senhor, sabemos que Tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues a nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em Ti confiam. Senhor, sabemos que Tu jamais nos deixarás sozinhos, entregues a nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em Ti confiam. Tu és farol que nos guia na tormenta. A Tua luz toda a escuridão espanta. E hoje eu desejo compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que me foi evocado à lembrança, porque nas nossas reuniões da manhã nós temos meditado no livro de Ezequiel. E hoje, mais uma vez, meditando em Ezequiel capítulo 38, nós podemos divisar as últimas coisas, os últimos momentos da história deste mundo como ele é hoje. Mas para isso eu não vou usar o livro de Ezequiel. Eu vou pedir ajuda ao apóstolo Paulo quando ele escreveu à igreja de Tessalônica. E na primeira carta que ele escreveu para esta igreja, já que escreveu duas, no capítulo de número 4, ele começa a dar algumas instruções e a colocar a igreja, ou colocar na mente da igreja, as coisas que se sucederão quando o Senhor Jesus Cristo estiver voltando. Então nós vamos, como igreja, meditar nesse texto e vamos seguir com as nossas orações, buscando ter tempo para meditação, tempo para oração e tempo para basear tudo isso nas Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13, diz assim, e eu vou ler
alguns textos e meditar com você. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu sei que no momento em que Cristo despontar nos ares, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram e já haviam recebido em seus corações Jesus Cristo e por isso foram arrolados no livro da vida que está nos céus, estes ressuscitarão primeiro antes de nós, os vivos, sermos ajuntados com Ele para que sejamos juntamente arrebatados. Então, a primeira palavra que eu quero transmitir a você é uma palavra de esperança, alicerçados na palavra de Deus em quem nós colocamos toda a nossa fé. Os mortos em Cristo, meu pai, minha mãe, vão ressurgir dentre os mortos quando Cristo vier buscar a sua igreja. E o texto prossegue. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essas são palavras de consolo. Nós não precisamos temer. Então o apóstolo, diante da inquietude, da inquietação dos Tessalonicenses, ele diz, não precisa ter essa inquietação. Eis a palavra de consolo. De igual forma, nós vamos orar para que a igreja se console em meio a toda esta pandemia, que nós tenhamos consciência e convicção de que os mortos em Cristo vão ressuscitar e de que nós, se estivermos vivos, quando o Senhor despontar nos ares, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Palavra de consolo. E ele prossegue. Irmãos, relativo aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O dia do Senhor não é um dia pré-agendado. O único que sabe qual é este dia é o Deus Criador de todas as coisas. Nós não sabemos. O dia virá como um ladrão vem de noite. Por isso, o conselho é orai e vigiai. Orai e vigiai. E nós vamos estar nesta quinta-feira orando e vigiando. Orando e pedindo, rogando a Deus que nos dê espírito de percepção para que saibamos ler os tempos e as épocas. Jesus disse em Lucas capítulo 21 ou Mateus capítulo 24 que o que está acontecendo ao mundo aconteceria.
Nos tempos que antecederiam a sua volta, haveria pandemias. E isto está vendo. Logo, nós como igreja, precisamos estar atentos em oração, firmados na rocha, reconhecendo que este é o lugar de segurança, não outro. O lugar de segurança não é aquele lugar que nós pensávamos que quando tínhamos o nosso plano de saúde, quando tínhamos o nosso dinheiro no banco, quando tínhamos a possibilidade de tomar o nosso carro, ou o trem, ou o avião, isso nos geraria algum tipo de confiança. Não. A nossa confiança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Temos Jesus no coração. Somos embaixadores de Cristo. E você que vai estar em oração nessa próxima quinta-feira, ore com essa responsabilidade e com este prazer. Deus nos colocou neste lugar, na igreja do Senhor. Somos dele. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós vamos ser arrebatados com eles. Mas hoje nós precisamos estar atentos, porque este dia não sabemos quando será. Cremos sim que está próximo, mas precisamos hoje estar atentos, ligados, com os pés na terra, mas com a cabeça no Senhor. Que essa reunião de oração seja um momento de adoração, de louvor, mas de busca, de intercessão. Intercessão por aqueles que estão próximos de nós, para que eles também conheçam e reconheçam que a palavra de Deus é a carta de Deus para os homens. Que Deus nos dê uma reunião de oração abençoada. Oremos ao Senhor. Querido Deus, dirige-nos, Pai, nesse dia. Dirige-nos, Senhor, durante esses momentos de oração. Que cada um desta igreja possa ser aquilo para o qual o Senhor tem comissionado a sua igreja. Sal da terra, luz do mundo. Que isto seja uma realidade. E que nós possamos estar intercedendo, mas colocando a nossa vida como holocausto vivo, santo e agradável a Ti. E que isto, Senhor, seja um testemunho para aqueles que nos cercam. E que a nossa vida, aonde nós estivermos, seja luz para aqueles que precisam de luz. Assim eu oro abençoando, em nome de Jesus.